Ozempic, Mounjaro, com certeza esses nomes já apareceram por aí, né? Eles prometem uma verdadeira revolução no emagrecimento tão por toda a parte. Mas o que está por trás dessa promessa toda? Hoje a gente vai fundo na ciência, nos benefícios que são sim surpreendentes, mas também nos riscos que, olha, pouca gente comenta. E aí vem a pergunta que não quer calar, né? A pergunta de $1 milhão. Será que esses remédios são mesmo a solução definitiva para a obesidade? Ou será que tem um lado B aí, uma coisa mais complexa, talvez até perigosa, que a gente precisa conhecer? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. Bom, para a gente entender essa história toda, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente começa com a ciência, o básico de como tudo funciona. Depois, a gente entra num paradoxo bem interessante do Ozempic. Na sequência, a gente vê o que o Mounjaro traz de novo. E para fechar, vamos encarar a realidade, o preço e a importância de usar tudo isso do jeito certo. Bora lá. Ok, então nosso primeiro ponto. Para a gente entender de verdade como esses remédios agem no corpo, a gente precisa conhecer a estrela do show, a peça-chave de tudo isso, um hormônio chamado GLP-1. Pensa assim, o GLP-1 é tipo um mensageiro dentro do nosso corpo. Ele faz duas coisas principais. Primeiro, ele regula o açúcar no sangue e segundo, ele manda um sinal lá para o cérebro avisando: "Ei, já deu, pode parar de comer". O que o Ozempic e o Mounjaro fazem, de forma bem simplificada, é criar uma versão super potente desse mensageiro. Eles basicamente gritam essa mensagem de saciedade para o cérebro. E olha, essa ciência evoluiu numa velocidade impressionante. Tudo começou com os análogos que precisavam ser usados todo dia. Aí veio a semaglutida, que é o princípio do Ozempic, e já foi um pulo gigantesco. E agora, a gente tem a tirzepatida do Mounjaro, que mostra que a cada nova geração, a potência e a eficácia só aumentam. Agora a gente entra na parte que, olha, é um pouco mais complicada. Porque apesar de toda essa potência do Ozempic, o uso dele sem um acompanhamento médico sério pode levar a uns resultados, digamos, completamente inesperados e nem um pouco desejados. É aqui que o paradoxo começa a aparecer. Se liga nesse dado. 94% das pessoas que usam sentem náusea. É muita gente. Mas o curioso é que essa náusea não é só um efeito colateral ruim. Na verdade, é um sinal de que o remédio está agindo. O grande problema é o que essa sensação provoca. Um tipo de comportamento que pode, literalmente, sabotar o tratamento inteiro. E a armadilha é a seguinte: quando alguém está com náusea, a última coisa que essa pessoa quer é encarar um prato de arroz, feijão e salada, né? Então o que acontece? A pessoa troca a refeição por uns beliscos, sabe? Uma bolachinha aqui, um salgado ali, coisas que parecem inofensivas. Só que aí vem o problema. Sem se dar conta, a pessoa pode acabar consumindo muito mais calorias do que numa refeição normal. E o pior, calorias vazias, de péssima qualidade nutricional. O resultado final disso pode ser um desastre. A pessoa sobe na balança e até fica feliz porque o número caiu. Mas por baixo dos panos, olha só a troca perigosa que está acontecendo. A pessoa está perdendo músculo, que é fundamental para o nosso metabolismo, e, pasmem, ganhando gordura. No fim das contas, o resultado não é um corpo mais saudável, é um corpo mais fraco, mais flácido, é o famoso falso magro. Pois é, e esse efeito ficou tão visível, tão marcante, que até ganhou um apelido por aí, Ozempic Face, ou rosto de Ozempic. A perda de músculo e gordura no rosto é tão acentuada que a pele perde sustentação, ela meio que derrete, sabe? Dando uma aparência bem mais envelhecida. É o reflexo do lado de fora de um processo interno que pode ser bem perigoso. Mas ok, diante desses problemas todos a ciência não parou, claro. E é aí que entra o Mounjaro, representando uma nova fase nessa história toda. A abordagem dele é um pouco diferente, mas complexa. Vamos entender. O grande pulo do gato está aqui. Lembra do GLP-1 que a gente falou? O Ozempic foca só nele. Já o Mounjaro, ele tem uma ação dupla. Ele atua no GLP-1 e em outro hormônio chamado GIP. Esse GIP também ajuda a regular a insulina, o metabolismo, e essa combinação dos dois não só parece ser mais potente para a perda de peso, como também parece ter um efeito bem particular na nossa mente. E olha, esse relato de um paciente resume perfeitamente esse efeito. Para quem convive com aquele ruído constante na cabeça, aquele pensamento fixo em comida o tempo todo, ouvir isso é algo gigante. É quase uma libertação. A chave da questão parece ser essa. O Mounjaro não atua só no apetite físico. Ele parece que consegue silenciar o barulho mental da fome. Sabe aquela obsessão, aquela briga interna constante com a comida? Ele traz uma calma, uma tranquilidade que liberta a pessoa desse ciclo. É uma mudança que vai da angústia para serenidade.
Só que, claro, toda essa potência, toda essa sofisticação tem um preço. E nesse caso não é só no sentido figurado, não. Agora a gente vai para o choque de realidade, a parte prática e os desafios do mundo real para ter acesso a isso. E o primeiro obstáculo é gigantesco: o custo. Como o Mondiaro ainda não é vendido oficialmente aqui no Brasil, o tratamento precisa ser importado. E o valor mensal, gente, pode variar entre 8 a 12 mil reais. É um valor que, vamos ser sinceros, torna o tratamento completamente inacessível para a grande maioria das pessoas. E não é só o dinheiro, viu? Para conseguir importar o remédio, tem toda uma burocracia. Precisa de uma receita médica especial, de um laudo bem detalhado que vai para a Anvisa e ainda tem todas as taxas de importação por cima. Tudo isso só reforça uma coisa: isso aqui não é um produto que se compra na prateleira do mercado. Essa analogia aqui, olha, ela é perfeita para resumir o perigo. Usar um medicamento desses, sem um acompanhamento médico sério, multidisciplinar, é como ganhar de presente as chaves de uma Ferrari sem nunca ter tido uma única aula de direção. A chance de dar muito errado é gigantesca. Então, chegando no final, fica a pergunta: o que são esses medicamentos, afinal? Ferramentas superpoderosas capazes de transformar vidas ou são tentações perigosas? A resposta, ao que tudo indica, é os dois. A linha que separa o milagre do desastre parece não estar no remédio em si, mas na sabedoria, na orientação e no acompanhamento com que ele é utilizado.